Este vídeo foi criado com base em fontes geográficas confiáveis e no trabalho de professores da área, contando com o apoio da tecnologia para organizar e aprimorar o conteúdo. Se esse tipo de curiosidade geográfica te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal. Você já se perguntou como um lago gigante, um dos maiores da América do Sul, pode existir a mais de 3.800 metros de altitude? Parece algo que desafia a lógica, né? Mas a existência do lago Titicaca tem uma explicação fascinante, que mistura geologia, clima e a incrível capacidade humana de adaptação. Para entender por que o Titicaca está onde está, precisamos voltar milhões de anos no tempo. A Cordilheira dos Andes, essa gigante cadeia de montanhas que corta a América do Sul, não surgiu do nada. Ela é o resultado de um processo geológico monumental. O choque entre duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Esse impacto constante, ao longo de eras, foi amassando e erguendo a crosta terrestre, formando as montanhas que conhecemos hoje. Durante esse processo de surgimento, uma vasta área elevada e relativamente plana foi criada entre as cordilheiras oriental e ocidental dos Andes. Essa região é conhecida como o Altiplano Andino. É como se, ao levantar as bordas de um tapete, o centro ficasse mais alto, mas com uma depressão. O altiplano é exatamente isso. Uma bacia gigante, cercada por picos nevados. Com o tempo, a água da chuva e do degelo das montanhas ao redor começou a escorrer para essa bacia. Como a bacia é fechada, ou seja, não tem uma saída natural para o mar, a água foi se acumulando, século após século, até formar um corpo d'água imenso. Assim nasceu o Lago Titicaca, um verdadeiro mar interior nas alturas. Ele é a prova viva de que a geografia molda paisagens de maneiras que parecem impossíveis à primeira vista. Agora, outra pergunta surge. Se está tão alto, onde o ar é rarefeito e as noites são congelantes, por que o lago não congela? Ou por que a água simplesmente não evapora e desaparece? A resposta está no seu tamanho. O volume gigantesco de água do Titicaca funciona como um enorme regulador térmico. Durante o dia, sob o sol forte da altitude, o lago absorve uma quantidade imensa de calor. À noite, quando as temperaturas despencam, ele libera esse calor lentamente, aquecendo o ar ao seu redor. Esse efeito é crucial. Ele cria um microclima único, amenizando o frio extremo e tornando a vida possível em um ambiente que, sem o lago, seria inóspito. Graças a essa regulação térmica, as margens do Titicaca são mais quentes e úmidas do que o resto do altiplano, permitindo o desenvolvimento de agricultura e a fixação de comunidades humanas há milênios. O lago não é apenas uma massa de água. Ele é o coração que pulsa e aquece toda a região. E a importância do Titicaca vai muito além do clima. Para as comunidades locais, como os povos Aymara e Quechua, o lago é a fonte de tudo. Ele fornece água potável para consumo, peixes que são a base da alimentação e sustento, e a umidade necessária para a agricultura. Nas suas margens e arredores, são cultivados alimentos adaptados à altitude, como batatas, quinoa e outros grãos andinos. A criação de animais, como lhamas e alpacas, também depende dos pastos que florescem graças à influência do lago. A relação dessas populações com o Titicaca é de total dependência e integração. A vida ali gira em torno dos ciclos do lago, da pesca, do plantio e da colheita. Sem ele, a sobrevivência no altiplano seria praticamente impossível. Ele é a prova de como a natureza pode oferecer as condições para a vida prosperar nos lugares mais inesperados do planeta. Talvez o exemplo mais incrível dessa simbiose entre o homem e a natureza no Titicaca sejam as ilhas flutuantes dos Hunos. Já imaginou viver em uma ilha que você mesmo construiu, no meio de um lago? É exatamente isso que o povo Uru faz, usando uma técnica ancestral, passada de geração em geração. Eles constroem ilhas artificiais a partir da totora, uma planta aquática que cresce em abundância nas áreas mais rasas do lago. Os feixes de totora são colhidos e entrelaçados para formar uma base espessa e flutuante. Sobre essa base, eles constroem suas casas, também de totora. Seus barcos, usados para pesca e transporte, são feitos do mesmo material. Até mesmo parte da sua alimentação vem da totora. A base da ilha se decompõe com o tempo.
Então eles precisam adicionar novas camadas de totora na superfície constantemente. É um trabalho contínuo, uma demonstração de conhecimento e engenhosidade que permitiu a ocupação sustentável do lago por séculos. Viver nas Ilhas Hunos é viver literalmente sobre o lago, em uma conexão profunda e diária com o ambiente. Mas o valor do lago Titicaca não é apenas material. Para os povos andinos, ele é um lugar sagrado, o centro do seu universo espiritual. Segundo a mitologia inca, o Titicaca é o berço do mundo. Foi de suas águas que o deus criador Viracocha emergiu para criar o sol, a lua, as estrelas e os primeiros seres humanos. Manco Cápac e Mama Oquilo, os fundadores do Império Inca, também teriam nascido no lago. Essa visão sagrada permeia a cultura local até hoje. O lago não é visto apenas como um recurso a ser explorado, mas como uma entidade viva, uma divindade que merece respeito e reverência. Rituais e oferendas são feitos para agradecer ao lago por sua generosidade e para pedir sua proteção. Essa conexão espiritual é um dos pilares que sustentam a identidade cultural dos povos que vivem ao seu redor e reforça a importância de preservar esse patrimônio. Infelizmente, esse paraíso andino enfrenta ameaças sérias. O crescimento desordenado de cidades próximas, como Puno, no Peru, e El Alto, na Bolívia, tem levado ao despejo de esgoto e resíduos industriais diretamente no lago. A mineração ilegal nas montanhas ao redor também contamina os rios que o alimentam com metais pesados. Essa poluição compromete a qualidade da água, mata os peixes e ameaça a saúde das pessoas que dependem do lago para sobreviver. Além da poluição, as mudanças climáticas são um perigo real. O aumento das temperaturas acelera o derretimento das geleiras andinas, que são uma das principais fontes de água para o Titicaca. A curto prazo, isso pode aumentar o nível do lago. Mas a longo prazo, com o desaparecimento das geleiras, a principal fonte de recarga de água pode secar. Isso, combinado com taxas de evaporação mais altas, coloca em risco o equilíbrio hídrico de todo o sistema. Proteger o lago Titicaca é, portanto, uma tarefa urgente. Não se trata apenas de salvar uma bela paisagem ou um ecossistema único. Trata-se de preservar um modo de vida milenar, uma cultura rica e uma história que está profundamente entrelaçada com as águas do lago. É garantir o futuro das comunidades que chamam o Titicaca de lar e que dependem dele para tudo. Ações de saneamento básico, fiscalização contra a poluição e políticas de adaptação. As mudanças climáticas são fundamentais para que o lago continue a ser a fonte de vida que sempre foi. No final das contas, o lago Titicaca não deveria existir, se pensarmos nas condições extremas do altiplano, mas ele existe. E sua existência é uma aula de geografia, história e resiliência. Ele é o produto de forças geológicas poderosas, de um equilíbrio climático delicado e, acima de tudo, da relação extraordinária entre a humanidade e a natureza. Um tesouro que nos mostra como a vida encontra caminhos para florescer nos ambientes mais desafiadores do nosso planeta. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse lugar incrível. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas curiosidades geográficas. Obrigado por assistir e até a próxima!